Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, mais um programa no ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que está em casa e diariamente ao meio-dia acompanha o programa no ar. O nosso muito obrigado. Aliás, Roberto, só lembrando, que antes do Robertinho falar com vocês, lembramos que aqui a gente trata dos bastidores das notícias e ajuda você a pensar. Robertinho, me diga uma coisa. Diga. O ano começou, né? Sempre falam isso, né, Márcio? Depois do carnaval, o pessoal sempre fala essa história, né? Que o ano começa após o carnaval, então muita gente já perdeu 3 meses, né, Márcio? Mas o ano começa, por exemplo, o Congresso, para quem tem condições, para o povão mesmo, começa desde 2024, muita 25. gente... Não, para o povão mesmo, 2024 nem terminou ainda. Exato. As contas, não fechou nada, né? Então, para muita gente, o ano começou ontem, segunda-feira pós-carnaval, mas para a maioria do povo nem terminou o ano passado. Bom, Roberto, cara, mas o que é que está acontecendo com a nossa segurança pública ou insegurança, como a gente costuma dizer? Antes do carnaval, a gente trouxe aquele problema do PECEM. Exato. Né? A gente abordou esse assunto aqui, que é justamente a questão dos provedores de internet que estavam sendo atacados. Eu pensei que durante o carnaval isso ia prender os cabeças, né? Porque quando mexeu com coisa grande, por exemplo, teve declaração de pessoas ligadas ao porto do PECEM, Roberto, que dizia que, olha, isso aqui vai atrapalhar, o povo, tipo assim, como é que eu vou atrair novos investidores? Como é que eu vou atrair empresas se elas não vão ter segurança, que vão ter internet, porque se não pagar a propina, entendeu? Então, o que é que acontece? Quando eu vim mexendo com isso aí, eu digo, não, quando mexe com os grandes, no instante se resolve. Mas, Roberto, eu estava enganado. O negócio foi piorar. Exato, Márcio. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Márcio, a gente teve uma série de fatos que chamou a atenção durante todo esse carnaval e pós-carnaval, né? Que eu digo pós porque o carnaval foi até a quarta-feira de cinzas, depois a gente continuou tendo mais problemas, Márcio. E não só na região metropolitana, viu, Márcio? Não só em Fortaleza e região metropolitana, como também no interior do estado. A gente teve repercussão nacional, saiu em veículos Caridade é um dos municípios, Caridade próximo a Canindé. Exato, Caridade tá com problemas. É um dos municípios. A gente já está ouvindo falar de outros municípios também. Uma das facções mais atuantes aqui no estado seria responsável, né, por esses ataques a provedores de internet. E aí a gente teve uma série de fatos que chamaram a atenção nos últimos dias, Márcio. A gente já havia trazido o PECEM, para quem não se lembra, chegou a ficar quase o dia inteiro sem internet em toda a região. Aí você imagina, Roberto, grandes empresas, exato, grandes empresas mesmo, sem internet, escritórios, exato, o porto em si. O porto ficou todo sem internet. Entendeu? Então vocês imaginam isso aí, o quanto é o prejuízo, não só financeiro, existe o prejuízo de imagem. E é justamente este prejuízo que talvez seja mais incalculável do que o do dinheiro. Porque como eu disse, teve repercussão nacional, né? Isso. Saiu em todo canto que o Comando Vermelho, a facção carioca, estava querendo colocar a internet em todo canto, né? Roberto, deixa eu te fazer aqui um parênteses. Você sabia que inclusive eles estão querendo colocar, ou já colocaram, não sei bem, uma internet paralela para as pessoas. Isso, eles já colocaram. Pronto, mas deixa eu te falar com informação, não sei se você sabe. Há mais de um ano que as empresas de internet registram assaltos, roubos, queixas de equipamentos. Exato. Por quê? Porque estavam se preparando para esse momento. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, eles primeiro, a estratégia foi a seguinte, primeiro eles iam
fazer essa cobrança para as empresas de internet. Só que eles viram que era muito difícil você fazer uma cobrança total de todas as pessoas que viviam numa comunidade, ficar cobrando da empresa que atuasse lá, ia ficar muito difícil fazer toda a logística. Aí o que eles fizeram? Como você trouxe, há mais de um ano, eles estavam fazendo roubos de equipamentos, vários provedores de internet estavam reclamando, estavam fazendo boletim de ocorrência que estavam tendo seus equipamentos roubados. E o que eles fizeram agora? Eles começaram a oferecer diretamente uma internet própria da facção. Uma internet própria. Coisa que já acontece no Rio. Isso. E que eu não sei se São Paulo, também mas tem. No Rio a mesma facção faz. Já é uma prática comum. E é comum assim, entre aspas, né? O que acontece? Eles estavam fazendo isso e começaram a implantar. Inclusive, Márcio, eles prenderam, teve uma prisão de 3 caras que trabalhavam para essa empresa ligada, essa nova empresa ligada a essa facção. Eles vestiam farda da Vivo e usavam equipamento da Vivo. Viu? Fibra. Equipamento, roupa, farda, todo equipamento, tudo da Vivo. Então, porque tinham feito já o roubo, né? Então, isso aí é fato que está acontecendo, Márcio. Isso é fato. E tem outro detalhe. Não parou somente nos ataques a carros aqui e em motos. Fortaleza, né? Roberto, a gente pode destacar problemas mais acentuados em 4 bairros. O Pirambu, a Sapiranga, o Carlito Pamplona, que é ali um bairro vizinho ao Pirambu, e o bairro Farias Brito. Estes bairros, eles receberam, teve relatos de moradores desses locais que ficaram alguns dias sem internet. A história é que, nesses bairros específicos, pelo menos a informação até agora são nesses bairros, os trabalhadores dessas empresas, Brisanet, né, e outras maiores, não conseguiam entrar, certo? Pelo menos estes foram relatos que a polícia recebeu desses bairros específicos. E tem mais detalhes ainda, Márcio. Já teve vários carros que foram queimados, já teve, inclusive, relatos de uma mulher, por exemplo, Márcio, que atendia numa moto para fazer a manutenção dos servidores, que ela foi agredida pelos faccionados em uma região lá em Caucaia, né? Então, já tem diversos relatos nesse sentido que ocorreram no estado do Ceará, especialmente Fortaleza e região metropolitana. E ainda teve mais. No domingo, Márcio, no último domingo, a gente teve um ataque ao provedor de internet, lá na Caucaia. Então, foi a loja, não? Isso, a loja. Porque o provedor tinha sido lá onde ficam os equipamentos, tinha sido lá no Peçanha antes do carnaval. Isso, agora foi a loja. Foi a loja propriamente dita. Uma loja de uma das empresas, de uma empresa que também atendia na Caucaia, a loja foi atacada, quebraram os equipamentos, colocaram a mensagem da facção, dizendo que era o do crime que estava fazendo aquilo. E atacaram a loja. Foi já, resumindo, escalando, né? Tá escalando. E mais notícias sobre isso. A última que também a gente teve, Márcio, além desse ataque a uma loja lá na Caucaia, é que vários provedores da internet decidiram retirar os adesivos do carro. Isso. Não vão não mais usar mais farda da empresa. Isso. Então, para evitar esse tipo de retaliação do crime organizado. Olha o nível que está chegando, né? Vai virar, como a gente sempre fala, a gente fala muito do pessoal dos aplicativos, que é uma profissão de risco, trabalhar para provedor de internet também vai virar uma profissão de risco, viu, Márcio? Uma profissão de altíssimo risco, né? Porque a gente já teve casos, né? Os caras de facções são muito agressivos, né? E acaba, graças a Deus, até então a gente não teve nenhuma vítima, nenhum tipo de caso. Mas já vários carros queimados, vários provedores quebrados, várias pessoas que são afetadas com isso, né? Porque aí a internet tem que funcionar. Olha, Roberto,
para muita gente isso não é surpresa. Porque a escalada de violência, a escalada de influência das facções, ela só aumenta no decorrer dos anos por conta da falta de ações realmente eficazes na resolução do problema. Já existiram diversas ações durante os anos, mas todas paliativas. Aquelas que resolvem momentaneamente o problema, mas que mais na frente eles voltam de forma bem maior, bem mais consistente, bem mais organizada. O crime, pessoal, o crime, o nome já diz, crime organizado. Entendeu? Se organizam. Então, se do lado de cá o Estado não se organiza mais ainda do que já é, a gente vai estar sempre com o pé atrás, com um passo atrás nessa briga. Eles vão estar com um passo à frente nessa disputa. Então, o que acontece? Lá atrás, os problemas não foram solucionados de forma eficaz, aí, meu amigo, isso aqui é só questão da bola que vai aumentando, sabe? É isso aí, eu inclusive uso um caso, Márcio, que foi em 2019, né? Quando o secretário atual de administração penitenciária entrou aqui no estado do Ceará, atuando, o Mauro, o que aconteceu? A gente teve uma diminuição de crimes. Naquele momento, né? Em 2019, o número foi o menor número dos últimos 15 anos de assassinatos no estado do Ceará, né? E aí a gente teve uma diminuição. E aí, por quê? Porque o que aconteceu, que o Mauro fez na época, né? Ele cortou o contato entre os presídios e quem estava fora dos presídios, né? A liderança estava no presídio e quem estava fora. O crime não esperava esse corte, inclusive teve aqueles ataques, você lembra bem, em 2019, ataques em várias regiões devido à atuação do Mauro, né? Do secretário de administração penitenciária. E aí o crime não esperava e foi pego de surpresa. E aí a gente viu as taxas caindo. Só como você diz, não se aproveitou o momento de fraqueza do crime para dar um ataque mais forte ainda nas ruas, né? Nas ruas que eu digo, com operações e tudo, e não se aproveitou esse momento. E aí, não se aproveitando o momento, o crime conseguiu se reorganizar, tanto que no ano seguinte foi um dos anos mais violentos dos últimos 10 anos, entendeu? O ano seguinte, 2020, após 2019, mesmo sendo um ano de pandemia, de uma série de situações, foi um ano extremamente violento no estado do Ceará, porque o crime começou a se organizar e começou a ter as disputas e tudo, e o estado não soube se organizar em relação a isso. Então, esses momentos têm que ser aproveitados. A gente tem, por exemplo, um dado positivo, né, Márcio? O governo do estado anunciou ontem, né, uma redução de 20% nos crimes em fevereiro em relação a fevereiro do ano passado, né? Então, é um dado positivo. Aí você fala, isso aí tem... Eu não gosto nunca de tirar o mérito das pessoas, né? Porque a gente teve uma grande operação. Não, e o governo também, em relação a isso, o governador Elmano publicou nas redes sociais dele a criação de um grupo específico de atuação para essa questão, Roberto. Tem que fazer o registro também. Claro. Ainda carece de resposta por parte do governo. Nós tivemos a prisão de 2 homens e uma mulher furtando fios. Isso, ontem. Né? Quer dizer que nesse universo de acontecimentos é pequeno essa resposta. Teve 3 homens vestidos com fardas das empresas também, que foram presos no final de semana, né, Márcio? Mas a gente espera que o governador veio a público, reconheceu que nós estamos passando por problemas em relação a provedores, o que já é uma vantagem que outrora outros governos não reconheciam ou demoravam a reconhecer. Então, o que é que acontece? Isso aí, para mim, já é uma vantagem grande. Ele disse que foi criada uma equipe que vai buscar... Essa equipe é exclusivo para essa questão, que vai buscar soluções. Então, a gente torce e necessita, não é só torcida nossa, nós estamos necessitando, a população cearense necessita. Porque, meu amigo, hoje começa num bairro, depois é outro, daí a pouco, meu amigo, você diz, não, eu moro aqui no Bom Jardim, não está tendo nada. Daqui um dia isso continua, é só escalada de sequência. Exato. Eu moro aqui no Meireles. É só questão de sequência. Não, e acaba virando, Márcio, é aquela história, né? Começou com uma facção,
a outra também pode querer implantar do mesmo jeito, entendeu? Então, depois que a porteira abre, todo mundo vai querer passar, né? Todo mundo vai querer aproveitar o bonde, né? Então, o que acontece, como eu estava dizendo, o governo teve uma operação muito grande, a gente até trouxe aqui no programa, uma operação policial contra uma facção, uma certa facção criminosa, e foi muito grande a operação, prisão de mais de 300 envolvidos, enfim. A gente trouxe aqui a operação toda, né? Mais de 200 presos, mais de 300 mandatos, enfim, uma operação muito grande. A gente espera o mesmo tipo de ação em relação a essa outra facção que está atuando nessa situação das internets, né? Então, dessa criação da nova internet da facção, né? Então, a gente espera uma atuação parecida, né? Já que, como eu disse, ele teve já um número para mostrar em relação ao mês passado, que ele já está divulgando em todo canto, né? Uma diminuição de 20% nos números de homicídio. Mas não esperamos que seja uma coisa momentânea ou temporária, que isso não quer dizer que está resolvido e que o problema acabou, né? E outra coisa, eu acho que as entidades cearenses, como FIEC, como a Associação Comercial, como a CDL, estas entidades têm que vir a público e condenar veementemente essa questão. Até agora eu não vi. Aliás, até agora eu só vejo a oposição falando sobre isso, que ela está fazendo o papel dela. Exato. Se está se aproveitando ou não, problema deles, certo? Mas até agora, por exemplo, eu não vi os deputados da base governista vindo a público falar. Eu acho que o momento é esse, certo? Também o prefeito Evandro, o momento é de toda a sociedade. Eu vi só quem? Governador Elmano, vindo a público, e também os deputados de oposição. Que os deputados de oposição estão surfando. Né? Estão surfando. Estão lá batendo, porque estão querendo ganhar pontos com isso, que é altamente normal nesse jogo de oposição de situação. Agora, eu acho que outras entidades como FIEC, como CDL, como Associação Comercial, como outros mais, tem que vir a público e dizer a mesma coisa parecida com o que o governador Elmano falou. Nós condenamos e tal. Por quê? Porque, de uma certa forma, é apoio. Exato. Certo? É dizer que a sociedade exige uma resposta. E só para finalizar de minha parte, Roberto. Não, para mim também. Eu quero só dizer o seguinte, a você que está me acompanhando aí na sua casa agora nesse momento, seguinte, você pode achar que não tem nada a ver com você. Ah, eu moro no Eusébio e o problema é lá na Caucaia. Ah, o problema é lá no Dias Macedo, não, no Carlito Pamplona, no Pirambu, e eu moro aqui na cidade dos funcionários. Meus amigos, se o problema não for resolvido agora, que já era para ter sido, mas se a gente conseguir dar um fim a essa questão, sabe o que vai acontecer? É só daqui um dia bate na sua porta. Exato, perfeito, é isso mesmo. Questão de tempo. Não se iluda. Nós não moramos, você não mora numa ilha aqui sozinho, aqui rodeado de água, onde os problemas não chegam até você, não. A gente mora numa cidade onde tudo é junto. Então é só questão de tempo. Se você achar que está isento disso e não está nem aí para esse assunto, me desculpe, mas você está errado. Perfeito, por aí, Márcio, né, Roberto? Perfeito, é isso mesmo. Vamos mudar a prosa? Mudar a prosa aí, vamos para o próximo tema, porque a gente tem... A prometia da política, né? Isso, uma das figuras mais importantes da política cearense, verdade, né? Um dos caras mais influentes, né? Isso, e dizem até, muita gente compara, o Camilo é ministro de uma grande pasta, exato, mas a gente está falando do deputado José Nobre Guimarães, pré-candidato ao Senado. Exato. Mas muita gente diz que o Guimarães é muito mais articulado em Brasília do que o próprio Camilo. Exato, exato. Mesmo o Camilo ocupando um baita de um ministério com visibilidade, que é o Ministério da Educação. Mas foi uma... Ele não vive dos seus melhores momentos, exato, né? A verdade tem umas semanas
turbulentas para o deputado federal José Nobre Guimarães. E mudou muito, viu, Roberto? Porque até a semana que antecedeu o carnaval... A gente estava trazendo que ele poderia ser ministro. Que poderia, se não fosse ministro, presidente do PT, Isso. Que era um outro cargo que ele estava almejando. A gente já estava dizendo quem era a primeira suplente que iria assumir. Exato. Lá de Sobral, né? Então, o que aconteceu? Como? Né? Tem um amigo meu que disse que a política não gira, ela capota. E teve vários capotamentos para o Guimarães. Rápidos. E né? rápido demais. Então, o que aconteceu? E seguidos, viu, Márcio? Seguidas as situações. O que aconteceu? Vamos lá, resumir a história. O deputado Guimarães, que estava brigando, né, internamente, numa briga interna, né? Dentro do próprio PT. Batalhando, digamos assim. Dentro do próprio PT. Dentro do próprio PT, claro, do governo, do PT e do governo. Uma indicação para o Ministério foi preterido pela deputada paranaense e presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann. Ex, né? Agora? Agora se afastou, né? Mas até então. Para assumir o ministério que cuida da articulação política. Então o Guimarães já deu uma recuada quando foi escolhido a Gleice. Ok, lembrando que o Guimarães é líder do governo na Câmara. Que é um cargo que faz com que deputados o procurem e ele tenha mais portas abertas junto aos ministérios. Exato. E ele era, inclusive, o favorito do próprio Arthur Lira, né? Ele sempre foi muito Ele era mais ligado ao Lira, a verdade é essa. Exato. Então, o que aconteceu? O Guimarães foi preterido do ministério pela Gleice e passou a trabalhar para ser presidente do PT, nem que seja de forma interina, para poder batalhar uma reeleição interna, né? Mas também foi preterido. O senador Humberto Costa foi quem é o novo presidente do partido. De forma interina até... Vai ter uma eleição batendo na porta interna aí do PT. O que é que acontece? O Guimarães, teoricamente, permanece ainda na liderança do governo na Câmara dos Deputados. Porém, já existem rumores que querem a cabeça dele na liderança da Câmara. O que acontece, já estão várias publicações aí, estão trazendo que o Centrão avalia que, já que a Gleice já está no cargo assim, que era ideal ter uma pessoa mais articulada de um partido de fora do PT. E o nome falado, já tem nome. Isnaldo Bulhões. Isnaldo Bulhões. Do MDB de Alagoas. Do MDB de Alagoas, que é um deputado governista, né? Ele, apesar de ser de Centrão, ele é um cara que claramente é governista, né? E ele seria um cara mais articulado. Então já se fala-se nos bastidores, Márcio, de uma mudança, seria um hat-trick de derrotas para o Guimarães se ele for retirado da liderança Roberto, do governo. Mas tem mais coisas acontecendo, sabe? Exato, tem mais coisas. O governo Lula, ele não passa por um momento, muito bom, assim, né? Exato. Ele não passa pelo momento calmo, de calmaria. Ele também vive um momento turbulento. Exato. Certo? Ele também vive um momento turbulento. O que é que acontece? A posse da ministra Gleice, ela foi esvaziada pelo Centrão. Olha, meus amigos, nós estamos falando de uma ministra que vai cuidar da articulação política do governo federal. E os presidentes do partido do Centrão não foram para a posse. Estava lá, também não tinha como faltar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, isso aí não tinha como justificar uma ausência. Até porque ela vai articular com não, e também não tinha como, qualquer um que tomasse posse ia estar lá. Ia estar lá. Agora, não justifica outras figuras importantes no cenário político nacional não comparecerem à posse da ministra. Isso mostra o quê? Sabe que a impressão que está me passando, Roberto? Que nem o PT está mais aí para o Centrão, nem o Centrão está mais aí para o PT. E a gente teve... me passa essa impressão, e sabe, teve Roberto? Sinalizações aí de vários partidos durante o Carnaval, né? A gente teve o presidente do União Brasil reunido com o Bolsonaro no Carnaval, lá em Angra do Rei, né? Eles foram lá, conversaram, o presidente do União Brasil. O Ciro Nogueira está querendo puxar o PP para fora do governo, entendeu? Então estão tendo... A questão, que eles estão vendo a fraqueza, né? Aí querem se afastar, né? Agora sim. Não necessariamente, ao meu ver,
isso canaliza no Bolsonaro. Não, é a oposição, né? Mas o que Até porque o Bolsonaro, a peso de hoje, é inelegível. Não, mas é que ele reuniu com o Bolsonaro visando a questão da oposição como sendo a principal figura da oposição. Isso aí não, nem eu, nem você, nem ninguém vai discordar, né? Então, o presidente foi lá se reunir, não foi por causa de, era qualquer um. Era a principal figura da oposição, né? Então, o Ciro Nogueira também falou, né? Já falou, dizendo que o PP não está... Hoje, boa parte do PP está querendo sair, está mais querendo sair do que ficar, né? O Ciro nunca botou os dois pés no governo. Exato. O Ciro nunca botou esse terceiro governo Lula. O Ciro já foi aliado em outrora. Mas o Ciro tem a questão interna, que o PT no Piauí tem dono, e são os adversários do Ciro. Então, para o Ciro sobreviver politicamente, é muito melhor que tenhamos, para ele, né, um governo federal que não seja do PT. Exato. Porque para ele, no Piauí, isso é mais interessante. É altamente justificável a posição do presidente nacional do progressista, que, lembre-se, formará uma federação brevemente com a União Brasil. E aqui no estado do Ceará, essa federação resultará em 5 deputados federais, que aí eu não sei como é que vai ficar a bancada na Assembleia, que ela é toda ligada ao governo do estado. Exato. Né? Ela é toda ligada. Eu não sei se o ex-deputado Wagner vai ter forças para comandar esse bloco. Eu, sinceramente, não sei se ele vai ter forças e vai ter articulação. Por quê? Até onde se sabe, quando se faz um bloco desse, né, uma federação dessa, quem tem mais deputados no estado comanda. E aqui no Ceará, nós temos União Brasil, que tem mais deputados. São 4 contra 1 do PP, que é o AJ. Porém, aqui o União Brasil é fragmentado. Não existe uma figura de liderança como o PP tem na figura do Zezinho Albuquerque, certo? Pai do deputado AJ Albuquerque. Então, eu não sei como é que vai ficar aqui. Se tipo, beleza, União Brasil comanda, mas é outro presidente aqui. Outro presidente, né? Isso, vai ser um Roberto Pessoa, entendeu? Vai ser uma pessoa que, eu não sei, sinceramente, não é claro essa situação. Sim. É diferente da federação que está surgindo PSDB Podemos, onde dizem que o PSDB vai ficar com o Tasso à frente do projeto, entendeu? Até porque é uma figura ímpar dentro do partido desde a sua fundação, então, mesmo não estando exercendo o cargo, tem uma referência, tem um respeito por parte dos seus colegas de partido. Só para aumentar um pouquinho em relação à questão do Guimarães, para finalizar o tema, mas o Guimarães, um dos motivos que estão falando que ele perdeu todas essas disputas, dizem, Márcio, que é a questão daquela investigação das emendas, viu? Em relação ao deputado Júnior Mano, ao foragido há mais de 3 meses, prefeito do Choró, foragido há mais de 3 meses e não acha esse cara. Canindé, a cidade de Canindé, ela está no epicentro de tudo isso. Foi lá que surgiu essa questão do comentário, da denúncia da ex-prefeita, que enrolou o Júnior Mano, e foi lá a história da suposta venda de emendas. Exato. Que o vice-prefeito teria oferecido isso aí. E aí ligado ao Guimarães, que é do dizem PT. Que essa situação, Márcio, dizem que essa situação foi um dos motivos de ele ter perdido todas essas batalhas aí. E lembramos, aqueles 3 deputados do PL foram punidos, viu, Márcio, em relação às emendas. Os 3 deputados do PL lá... Já foi aceito foi aceita a denúncia já pelo STF, vai caminhar. Então, se isso caminha, a história é muito parecida com a do Ceará. Muito parecida. Só que aqui no Ceará, como disse, eu não sei como, Polícia Federal, Polícia Civil, 3 meses não consegue pegar o cara? Mais de 3 meses? Mais de 3 meses o cara desapareceu assim, você não consegue pegar, não tem nenhuma informação. Polícia Federal, Polícia Civil aqui do estado do Ceará, não tem nada sobre o cara sumiu do mapa mesmo. Mais de 3 meses, ninguém vai cobrar. Então, e isso aí, dizem que um dos motivos dessas derrotas seguidas do Guimarães é o nome dele ter sido citado, ter sido envolvido em relação essa questão das emendas, viu, Márcio? Tem essa história. E eu repito, Canindé está no epicentro. Os Exato. 2 casos envolveu a terra de São Francisco. Bem, Roberto, para finalizar o programa, depois que nós trouxemos esses 2 assuntos aí,
Você viu aí a questão lá do ex-prefeito de Aracati, pai do deputado Eduardo Bismarck, o Bismarck Maia? O Ministério Público é o homem preso. Mas envolve a questão dos precatórios, Isso. né? Ele porque tem gente que acha que não vai dar em nada nunca, né? As coisas não funcionam assim, né? O pessoal acha que por ter muito poder, por estar num canto como ele comanda aquela cidade há muito tempo, né, Márcio? Elegeu a sucessora. Elegeu deputados também, familiares dele, enfim, o cara que tem um poder político na região, acha que a justiça não pega, né? Não vai para cima, ou mesmo o Ministério Público, né? Então a gente já teve um avanço, né, Márcio? Um avanço em relação ao Ministério Público pedindo aí a cabeça do ex-prefeito do Aracati, né? Isso, a denúncia foi oferecida em fevereiro agora, certo? A questão é a seguinte, a justiça tinha determinado que a prefeitura de Aracati pagasse os precatórios. E o Bismarck não pagou, não acatou a decisão judicial. E agora o Ministério Público pede, entre outras coisas, a prisão dele de 3 meses a 3 anos, a inabilidade para as funções públicas políticas, né? E outras sanções. Processo, ele não se manifestou ainda, né? O processo ainda vai ter muita coisa para rolar, só que o pontapé inicial foi dado por parte da Justiça. Ele, por enquanto, Roberto, ainda não quis falar sobre o assunto, né? Comentar sobre o assunto, a gente deixa também o espaço aqui, caso ele fale a questão coisa, né? Conhecida como crime de responsabilidade. E aí pode gerar inelegibilidade, né? Pode, além das penas aí privativas... Pode até ser preso. Exato, além da pena privativa de liberdade, né? Que é a prisão, ele também pode gerar essas questões de inelegibilidade, questões políticas que podem atrapalhar o andamento. Não sei se ele tem alguma pretensão política ainda. Ele já foi prefeito várias vezes lá do Aracati, né? Tem um filho de deputado federal e outro estadual. Isso, estadual, já foi secretário, né? Já foi várias coisas, o Bismarck. Já é uma figura conhecida política aqui no estado do Ceará. Mas se o processo andar, ele vai ter dificuldades em relação, além da questão punitiva, né? Questão eleitoral também, parte dele. Roberto, até amanhã. Valeu, Márcio. Queria agradecer a todos que fazem o programa no ar, Márcio Aurélio e Roberto Barro. Retornamos amanhã. Um abraço a todos.